Iniciando nossa aula de hoje, hoje nós falaremos sobre a providência divina e o livre-arbítrio. Então, uma aula que tem bastante leitura, porque nessa terceira parte aqui do Guia dos Perplexos, capítulo 17, o Rama vai trazer 5 opiniões ou teorias sobre a providência divina, e vai falar também sobre o livre-arbítrio, que está muito relacionado com isso. Providência divina e livre-arbítrio estão sempre andando juntos, né, na questão da discussão desse tema. Então, ele inicia o capítulo 17 dizendo assim: as opiniões das pessoas a respeito da providência divina são 5, e todas são antigas e conhecidas desde a época dos profetas, quando foi revelada a Torá verdadeira que ilumina essas escuridões. Então ele vai trazer uma sequência aqui de opiniões diversas. Primeira opinião é a de quem pensou que não há nenhuma providência divina em qualquer lugar do universo. Tudo que existe, dos céus, das outras coisas, deve sua origem ao acaso e às certas disposições, e que não há nenhum ser que rege, governe ou cuide de tudo. Esta é a opinião de Epicuro, que foi um filósofo grego, que professa também a doutrina dos átomos, no qual crê que estes se combinaram por acaso e receberam suas variadas formas por mero acaso. Os incrédulos entre os israelitas professaram essa opinião, e é sobre eles que é relatado, e renegaram a providência do Eterno, dizendo: isso não veio dele, como está em Jeremias 5:12. Então, uma ideia muito antiga. Aristóteles demonstrou que essa opinião é inadmissível e que a existência das coisas não poderia ser por acaso. Pelo contrário, há um ser que as ordena e as governa, como já tocamos nesta questão anteriormente. Então, essa opinião, a primeira opinião, apesar dela ser tão antiga, lá dos tempos de Epicuro, na Grécia, e até alguns israelitas na antiguidade que acreditavam nisso, né, no acaso e tal, não acreditavam em Deus, é a opinião prevalente hoje na modernidade. Na verdade, é uma questão de que ressurgiu. Uma opinião muito antiga do acaso, mas que ressurgiu na modernidade. Segunda opinião, pertence a quem pensa que, em certas coisas, a providência e estas se encontram sob o governo de um ser que as rege e ordena, mas que algumas coisas estão abandonadas ao acaso. Esta é a opinião de Aristóteles sobre a providência, e vou te explicar resumida. Ele acredita que a providência divina se estende sobre as esferas e tudo que está contido nelas, e, portanto, os corpos individuais, os astros, permanecem sempre como são. Alexandre, e aqui só um parênteses, esse Alexandre que ele fala aqui é um comentador de Aristóteles, é um intérprete. Disse explicitamente que, segundo a opinião de Aristóteles, a providência divina termina na esfera da Lua. Essa conclusão resulta de sua doutrina da eternidade do universo, pois ele acredita que a providência corresponde à natureza dos seres, e, portanto, o significado da providência sobre as esferas celestes e os corpos que elas contêm é que a existência de seus indivíduos é permanente num determinado estável e não variável. É uma opinião bem polêmica para os dias de hoje sobre as espécies. Da mesma maneira, da existência desses seres é derivada a existência de outros seres que são constantes em suas espécies, mas não em seus indivíduos. Da mesma maneira, emana desta providência o que causa a conservação e perpetuação das espécies, enquanto a conservação dos seres individuais da espécie é impossível. Então, aqui nessa opinião, ele acredita que a providência divina não atua sobre os indivíduos, mas sobre as espécies, como uma forma geral.
Só que a gente já viu que tem espécies que já entraram em extinção, então as espécies não são perpétuas. Porém, os indivíduos de cada espécie não foram inteiramente abandonados. Pelo contrário, desde que a matéria sublunar é purificada para receber a forma do crescimento, são dadas a elas forças que permitem-na existir por algum tempo, atraindo o que lhe é útil e repelindo o que é inútil. As que são mais purificadas, de modo que receberam a faculdade da sensação, são dotadas de outras forças que as protegem e preservam, e são dotadas de uma força para se mover ao que lhe é conveniente e fugir do que não é adequado. Assim, foi dado a cada indivíduo forças conforme a necessidade de alguém daquela espécie. Quem é de pureza maior, ao ponto de receber a forma da inteligência, foi-lhe dada outra força, conforme seu grau de perfeição, pela qual governa, pensa e reflete sobre o que pode prolongar a sua existência e preservação de sua espécie. Entretanto, todos os movimentos restantes, feitos pelos indivíduos de cada espécie, são devidos ao acaso, e não são, de acordo com Aristóteles, obra de um ser que governa e ordena. Por exemplo, quando há uma tempestade ou um vendaval, indubitavelmente acontecerá a queda de algumas folhas de uma árvore, um galho de outra árvore se quebrará, uma pedra de um muro de pedras cairá, a terra se levantará sobre as plantas de modo que as destruirá, as ondas do mar se agitarão de modo que o navio que lá estava afundará, e todos que estavam nele ou parte deles se afogarão. Na opinião de Aristóteles, não há nenhuma diferença entre a queda de uma folha ou de uma pedra e o afogamento de pessoas virtuosas ou nobres num navio. Então, para ele é a mesma coisa. Da mesma forma, ele não distingue entre a destruição de um formigueiro causado por um boi que defecou sobre ele e a morte de pessoas pelo desabamento de suas casas cujos alicerces ruíram. Ele não diferencia entre um gato que encontra um rato e o devora, uma aranha que devora uma mosca, ou um leão faminto que se depara com um profeta e o devora. Então, para ele está tudo no mesmo patamar, porque a providência divina não atua sobre os indivíduos isolados. Em suma, o fundamento de sua opinião é: tudo que ele vê continua constantemente sem interrupção e qualquer mudança, assim como as esferas celestes, e segue de acordo com uma determinada ordem, não desviando dela, apenas rara e excepcionalmente, como as coisas físicas. Ele atribui isso a um regime, ou seja, a providência divina o acompanha. Mas tudo que ele vê que não é constante e que não segue uma determinada ordem, como os incidentes dos indivíduos de cada espécie das plantas ou dos animais, ou do ser humano, ele diz: são efeitos do acaso e não de um regime, ou seja, a providência divina não o acompanha. Aristóteles pensa ser impossível que estas situações dependam da providência divina. Isto está baseado em sua opinião sobre a eternidade do universo, segundo o qual é impossível que as coisas sejam diferentes do que são. Quem acredita nesta opinião, entre os que se rebelaram contra a nossa Torá, dizem: o Eterno abandonou a terra. Ezequiel 9:9. Então vemos até agora duas opiniões que ainda não estão de acordo com a Torá, mas são opiniões que tiveram sua predominância em diversos setores aí e épocas da sociedade. Terceira opinião. Esta opinião é o contrário da segunda, e é de quem acredita que não há nada no universo inteiro que seja por acaso. Aí já é o justo contrário. Tudo é obra do Criador. Até uma folha que cai, algo banal que aconteça, tudo é resultado de uma vontade, de uma intenção e de um regime. Claro que todo aquele que é governado é objeto de um conhecimento. É isto que professa a seita muçulmana Acharya, e desta opinião implicam diversos absurdos evidentes, nos quais eles aceitaram e admitiram. Então aqui está uma opinião, e o Aristóteles ele vai levar muito em conta, nesse livro, a opinião das seitas muçulmanas da época dele.
porque os judeus habitavam muito com os árabes nas terras, então eles viviam juntos. Então o Rambam, ele vai pegar ensinamentos de escolas muçulmanas e vai explicar porque os judeus daquela época estavam acostumados com as seitas muçulmanas, com o que eles acreditavam. E tiveram algumas trocas de culturas entre os judeus e os muçulmanos naquela época. Não é à toa que era chamado a Espanha naquela época da Era de Ouro do Islã, e o judaísmo cresceu muito também filosoficamente nessa época. Foi quando surgiu o movimento Sufi, né? Isso, O movimento Sufi, que era uma linha de Kabbalah. um movimento islâmico. ancestral. Era um movimento islâmico, que tinha muito da mística, muito daquela sensação de unidade do ser com o universo, com Deus. Rumi é um dos expoentes, um dos maiores poetas dos sufis. E assim, as opiniões, as crenças nunca foram uma coisa universal, nem dentro das religiões. Então, dentro do judaísmo tiveram diversas opiniões diferentes, que se contradiziam também. Dentro do Islã, a mesma coisa. Por exemplo, os sufis eram perseguidos por outras seitas do Islã, que consideravam eles hereges. Então, eram muçulmanos que tinham o Islã como religião, só que pensamentos que um consideravam o outro herege. Assim, dentro do cristianismo na igreja também, que considera o protestantismo heresia, enfim. Isso está dentro das religiões, das diversidades de pensamentos desde sempre. Então ele primeiro traz aqui, dessa terceira opinião, a Sharia, que era uma seita muçulmana, que ele fala: seus seguidores concordam com Aristóteles que é correto supor a mesma causa para a queda de uma folha e a morte de um ser humano. Eles dizem: isso é assim. Porém, dizem que o vento não soprou por acaso, e sim que Deus fez que se movesse. Portanto, não foi o vento que fez com que as folhas caíssem, mas que cada folha caiu de acordo com o decreto de Deus. E que foi Deus que fez com que caísse naquele momento e naquele lugar, e que elas não poderiam ter caído antes ou depois daquele tempo ou em outro lugar, pois tudo isso já havia sido decretado desde a eternidade. Conforme esta opinião, eles foram obrigados a admitir que o movimento e o repouso dos seres vivos são predestinados e que absolutamente não está no poder do ser humano fazer uma determinada coisa ou deixar de fazê-lo. Esta opinião implica também na negação da possibilidade sobre essas coisas, pois elas podem ser somente necessárias ou impossíveis. Os seguidores dessa opinião admitiram isso e disseram que as coisas que nós chamamos de possíveis, como por exemplo, que Rubem se levante e que Simão venha, são somente possíveis para nós. Porém, em relação a Deus, elas não podem ser chamadas possíveis, pois elas são ou necessárias ou impossíveis. Segue de acordo com essa opinião também que os preceitos não têm utilidade, uma vez que os seres humanos, a quem toda a lei é dada, são incapazes de fazer qualquer coisa, nem de fazer o que são comandados, nem se abster do que são proibidos. Os seguidores desta seita dizem que era a vontade de Deus enviar profetas para comandar, proibir, ameaçar, despertar a esperança de recompensa e amedrontar pela punição, embora nós não tenhamos nenhum poder de agir, de modo que as coisas impossíveis de serem realizadas possam ser impostas a nós, sendo possível que sejamos punidos ao obedecer o mandamento e receber uma recompensa ao desobedecê-lo. De acordo com esta opinião, deve-se também supor que as ações de Deus não têm nenhuma finalidade. Eles admitiram o fardo de todas essas absurdidades para salvaguardar esta opinião
em casos como de uma pessoa que nasceu cega ou leprosa. Quando não, você pode dizer que ela mereceu uma punição por pecados precedentes e dizer: Deus quis assim. Ou uma pessoa virtuosa e com religiosidade que é torturada e morta e dizer: Deus quis assim. E não há nisso nenhuma injustiça, porque segundo a opinião deles, é possível que Deus faça sofrer a quem não pecou e faça o bem a um pecador. Os discursos que concernem a essas coisas são conhecidos. Então, vários absurdos que eles tiveram que admitir conforme essa doutrina. Que um pecador pode receber um bem, uma pessoa bem e virtuosa pode receber um mal, porque é a vontade de Deus, não existe uma explicação. Então eles meio que colocaram num pacote dentro de várias coisas que são absurdos, mesmo na questão da lógica e na própria crença do Islã também. Então por isso que essa opinião também foi considerada heresia por outras seitas, porque não queriam admitir que as coisas tenham um poder, o acaso tem um poder sobre as coisas, mesmo que sejam mínimas. Então colocaram Deus numa visão totalmente absoluta em todos os sentidos. E os preceitos não fazem sentido. Então os mandamentos da Torá não fariam sentido dentro desse tipo de pensamento. Nem os mandamentos do próprio Alcorão. Então essa é a opinião dessa seita, que era comum na época do Rambam. Quarta opinião. É a opinião de quem crê que o ser humano tem o poder de agir. E, portanto, os mandamentos e proibições e recompensa e a punição da lei são feitos por meio de uma norma. Eles pensam que os atos de Deus são baseados na sabedoria e nenhuma justiça é atribuída a Ele, e que Ele não pune quem faz o bem. Esses são os Mutazalitas. Mutazalitas é outra seita islâmica. Os Mutazalitas professam esta opinião e também acreditam que o poder do ser humano não é absoluto. Eles acreditam também que Deus sabe sobre a queda de uma folha, a destruição de um formigueiro, e que sua providência se estende sobre todos os seres. Esta opinião também implica em contradições e absurdos. O absurdo é este: sobre o fato de algumas pessoas padecerem de enfermidades de nascença, embora não tenham pecado previamente. Eles dizem que isso está de acordo com a sabedoria de Deus e que é melhor para aquela pessoa estar assim do que estar no estado normal. Embora nós ignoremos em que consiste esse bem e que isso não é uma punição, mas sim um benefício para ela. E assim é a resposta deles a respeito da morte de uma pessoa virtuosa, que é para aumentar a recompensa dela no mundo por vir. Essa é uma opinião que eu vejo que ela é mais abrangente dentro do mundo religioso. É você explicar, dar um sentido às coisas de uma pessoa, de uma coisa que parece totalmente cruel. Por exemplo, uma criança nascer com uma deformidade, ou uma criança morrer numa guerra, como acontece muito. São coisas absurdas. Só que eles dizem que isso era o melhor para elas porque Deus quis assim. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento que traz destruição, ao meu ver. Porque você começa a justificar as coisas que não são justificáveis. Nunca se pode justificar a morte de uma criança em guerra, não se pode justificar mortes generalizadas, genocídios, enfim, não se pode justificar dizendo que é uma vontade de Deus que aquilo aconteça. Isso é uma relativização da maldade, na minha opinião. Então, é uma opinião que o próprio Rambam, ele fala que ela traz diversos tipos de contradições e traz realmente, se a gente for pensar bem,
tem uma tradição também dos sábios que dizem que Deus está sempre ao lado do oprimido, e nunca do opressor. Até quando o oprimido está errado. Exatamente, diversas opiniões. E a gente vai chegar lá, eu estou lendo um pouco mais rápido essas opiniões, porque ele vai falar aqui da opinião da Torá, que é um pouco mais longa, que ele vai trabalhar mais sobre isso. Então, só para correr um pouco, para dar tempo de a gente falar tudo, as coisas chegaram a tal ponto que quando lhe perguntamos por que Deus faz justiça com certas pessoas e não com outras? Por qual pecado este animal foi abatido? Eles levam ao absurdo e respondem que isso é o melhor para o animal, porque Deus o recompensará no mundo por vir. Então os mutazalitas, eles eram realmente radicais com essa ideia, até em relação aos animais. Porque Deus o recompensará no mundo por vir. Mesmo quando uma pulga ou um piolho são mortos, eles receberão uma recompensa de Deus. Eles disseram o mesmo sobre um inocente rato que é devorado por um gato ou um abutre. Assim, a sabedoria divina decretou sobre este rato, a fim de recompensá-lo no mundo por vir pelo que lhe aconteceu. Na minha opinião, não se deve culpar os seguidores de nenhuma dessas três opiniões sobre a providência, porque eles foram levados por uma grande necessidade à opinião que professam. Aristóteles foi atrás do que parece ser a natureza manifesta dos seres. A Acharya se recusou a atribuir a Deus a ignorância sobre qualquer coisa. E não se pode dizer que ele conheça uma coisa particular e ignore outra. Disso seguiu que eles tiveram que admitir os absurdos mencionados acima, e eles admitiram. Os mutazalitas também evitaram atribuir a Deus a iniquidade e a injustiça, mas eles não acharam que era apropriado se opor ao bom senso, de modo a sustentar que não é uma iniquidade infligir dor a quem não pecou. Também não era apropriado para eles acreditar que a missão dos profetas e a revelação da lei não tivessem nenhuma razão compreensível. E assim, aceitaram também vários absurdos que mencionamos acima. Mas eles se contradizem, porque acreditam que Deus sabe tudo, mas que as pessoas têm a faculdade de agir livremente, o que facilmente se percebe que conduz a uma contradição. Então, essa é a opinião até aqui. Foram 4 opiniões até aqui, 2 de seitas muçulmanas, uma dos ateus, e a segunda opinião de Aristóteles. Quinta opinião é a opinião da Torá. Então, qual é a opinião da Torá sobre a providência divina e o livre-arbítrio? É a nossa, ou seja, a opinião de nossa Torá. Mostrar-te-ei o que foi dito no livro dos nossos profetas e o que é aceito em geral pela comunidade dos nossos sábios. Mostrar-te-ei também o que pensam alguns dos nossos sábios modernos e, finalmente, o que eu mesmo penso sobre o assunto. E direi: o princípio fundamental da Torá de Moisés, nosso mestre, que a paz esteja com ele, e de todos que seguem, é que a pessoa possui a faculdade de agir absolutamente, ou seja, que ela faz, por sua natureza, escolha e vontade, o que está na sua possibilidade de fazer, sem que qualquer coisa criada intervenha em sua ação, ou seja, existe um livre-arbítrio. Então, na opinião da Torá, existe livre-arbítrio. Também, o que é no caso da Acharya, que não existiria livre-arbítrio. No caso o quê? Da Acharya, que foi... Da Acharya? A É uma Sharia. seita, né? Era uma É seita. uma seita muçulmana. Uma seita muçulmana. Ah, Que é um Sabia. pensamento que não existe livre-arbítrio porque tudo é determinado por Deus. E também faz parte dessa opinião que todas as espécies de animais se movem igualmente por sua própria vontade. Assim quis Deus, ou seja,
é por efeito da vontade divina, eterna e desde sempre, que todos os seres humanos se movam por seu livre-arbítrio e que as pessoas tenham o poder de agir de acordo com as suas vontades e escolhas dentro do limite de suas capacidades. Esse é um princípio fundamental que, graças a Deus, jamais existiu oposição em nossa nação. Outro princípio fundamental da Torá de Moisés é que a injustiça não pode ser atribuída a Deus de nenhuma maneira que seja, e que todos os sofrimentos que afligem os seres humanos e todos os benefícios que acontecem a eles, seja um indivíduo ou uma comunidade, estão de acordo com o que merecem, conforme o julgamento justo, que não admite absolutamente qualquer injustiça. Então, só um adendo aqui, ele fala que, graças a Deus, nunca houve uma oposição em nossa nação. Nunca houve uma oposição dentro da nação na questão ortodoxa, na questão da tradição de rabinos. Mas dentro da comunidade israelita em geral houve seitas. Não é à toa que antes ele fala sobre isso, ele fala que existiu dentro dos antigos israelitas pensamentos contrários. Aqui ele diz que não houve pensamentos contrários. Mas, assim, de uma forma geral, dentro do judaísmo, vamos dizer assim, do judaísmo rabínico, do judaísmo ortodoxo, tradição do Talmud e tudo isso, que foi a principal caminho, foi, na verdade, o caminho traçado desses últimos 2000 anos pelo judaísmo ortodoxo. Não que não existiu dentro dos judeus, dentro dos israelitas, outras seitas que acreditavam em opiniões contrárias a essa. Ele está dizendo dentro da nossa comunidade, uma comunidade de Israel dentro da ortodoxia, dentro do pensamento rabínico. Estou aqui os caraítas, por exemplo, que também são judeus, só que vão por um caminho completamente diferente, que é considerado heresia dentro do judaísmo tradicional. Como é o nome dos Caraítas, que foi outra seita judaica que não acreditava na Torá oral nem na tradição rabínica. Então, só esse adendo, continuando aqui a leitura, até quando o espinho espeta uma pessoa em sua mão e ela o tira imediatamente, isto é uma punição para ela. E se ela recebeu até o menor dos prazeres, isso é efeito de uma recompensa, tudo de acordo com o que elas merecem. E isso foi dito nas Escrituras. Todos os seus caminhos são justiça. Deuteronômio 32, 4. Porém, ignoramos de que maneira elas merecem. Se eu estiver indo muito rápido, podem falar. Minha leitura está um pouco rápida, mas é para a gente conseguir depois explicar o resumo desses textos. Resumir para ti as diferentes opiniões. Aristóteles pensa que todas as diferentes condições humanas são completamente devidas ao acaso, enquanto os acharitas pensam que são de acordo somente com a vontade divina, e os mutasaritas conforme a sabedoria divina. Nós pensamos que é de acordo com o que a pessoa merece conforme seus atos. Portanto, é possível, de acordo com a Sharia, que Deus faça uma pessoa boa e virtuosa sofrer neste mundo e o manter para sempre dentro do fogo, que eles dizem existir no mundo por vir. Então eles acreditavam no inferno também. Eles dizem, essa é a vontade de Deus. Os mutazalitas considerariam isso uma injustiça e supõem que qualquer ser que venha a sofrer, mesmo a formiga, será recompensado, conforme já te disse. E o que é devido à sabedoria de Deus, que alguém sofre a fim de receber uma compensação. Então essa é uma visão radical, mas dá para fazer um paralelo com a tradição, assim, a religião tradicional. Que quanto maior o sofrimento do ser humano, mais ele tem a recompensa no céu, podemos dizer assim. Então, a gente fala,
coitado dessa pessoa, sofreu tanto na terra, mas ela agora foi para um lugar melhor, ela vai ter recompensa que ela merece no céu. Então meio que traz um alívio para as pessoas que morreram, enfim. Só que a dos Fantasalitas já vai numa posição radical em relação a isso. Continuando aqui. Nós acreditamos que Deus está além de fazer injustiça e que Ele pune apenas a quem a punição é merecida. É o que a Torá de Moisés diz distintamente. Tudo é feito de acordo com o que cada pessoa merece, e os nossos sábios se expressaram de modo geral, de acordo com esta opinião, como em: não há nenhuma morte sem pecado, e nenhum sofrimento sem transgressão. Tratado de Shabat 55a. E na medida em que uma pessoa mede, nela ela é medida. É uma citação bem conhecida que está na Mishnah Sotah 1:7. Estas são as palavras da Mishnah. Eles disseram claramente que para Deus a justiça é uma coisa absolutamente necessária, ou seja, que Ele recompensará a pessoa justa por todas as suas ações boas e corretas que praticou, mesmo que não tenha sido ordenado diretamente por um profeta, e punirá todas as más ações realizadas pela pessoa, mesmo que não tenham sido proibidas por um profeta, pois a injustiça e a iniquidade são proibidas através do senso comum das pessoas. E eles disseram: o Santíssimo não priva qualquer criatura do mérito que ela merece. Tratado de Pessahim 118a. E todo aquele que diz que Deus é pródigo em perdão merece que suas entranhas sejam rasgadas, mas ele tem longanimidade e alega o que é devido. Pode repetir, por favor? Todo aquele que diz que Deus é pródigo em perdão merece que suas entranhas sejam rasgadas. Ou seja, perdoa mais do que o outro merece. Sim. Isso. Mas ele tem longanimidade e alega o que é devido. Essa passagem ela está no Talmud Baba Kama 50a. Essa palavra pródigo complica um pouquinho aí a questão, né, da interpretação. Essa aqui é uma daquelas citações. Pródigo é aquele que gasta mais do que tem, né? Isso, na verdade, ele está dizendo a seguinte questão. Muitas pessoas dizem, Deus é como a igreja fala, Deus perdoa. Na verdade, Deus não perdoa. Assim, Deus, você fez um determinado pecado. Deus é longânimo com você até que você possa techuvá. Se você fez techuvá e for digno do arrependimento e merece o perdão, você é perdoado. Se não, você vai ser cobrado e vai pagar a sua dívida. Acabou. Mas dia menos dia, né? Isso. Por mais Assim, que a misericórdia possa parecer longa. Isso aí. Uma hora a conta chega, uma hora o garçom chega e vai te cobrar. Por que nessa passagem do Talmud ele fala todo aquele que diz que Deus é pródigo em perdão, ou seja, a pessoa diz que o Criador perdoa, ele fala aqui que merece que tenham suas entranhas rasgadas, ou seja, essa pessoa ela está fazendo tem uma palavra para isso que eu já vou lembrar. Ela está agindo de uma certa forma Zombando de Deus. Leviano, né? ela está fazendo uma relativização, vamos dizer assim. Só que por que ele fala depois aqui que ela tem longanimidade e alega o que é devido? Porque ela está agindo com Hesed. Ela fala assim, o Criador, Deus, ele é bondoso, ele é cheio de perdão. Mas quando ela tem a intenção de Hesed, que ela queira realmente que Deus perdoe o outro, mesmo que ele seja um pecador, mas ela tem a intenção, ela assume que Deus é bondoso e é grande em perdão, mesmo que ela esteja
exagerando, porque em relação ao pecado, que a pessoa merece o pecado, mas ela está agindo com extrema hesed, ele fala que mesmo que ele mereça que as entranhas sejam rasgadas, porque ele não está sendo completamente justo, ele está sendo, vamos dizer assim, grande para o perdão, para a benevolência. Está validando o pecado, né? Ele tem, Deus vai perdoar. ele alega o que é devido porque ele está agindo com reza, porque ele quer que o Criador perdoe o outro. Entende? É diferente daquela pessoa que quer que o Criador puna o outro. Aquelas pessoas que agem a todo instante com esse sentimento de ressentimento. Ela quer que o Criador a todo tempo puna as pessoas. Sim. Esse caso é o contrário, a pessoa quer que o Criador perdoe. Então é isso, mesmo que ela mereça que as entranhas sejam rasgadas, ela ainda tem o mérito disso. Ela alega o que é devido, ou seja... Porque o erro de falar que, tipo assim, Deus é bom demais. A intenção é boa. Só que a palavra em si, ela está errada. E se você fala que Deus é bom demais, você está falando que ele não tem equilíbrio. Você está atribuindo a Deus um excesso. E se tem excesso, não tem justiça. Então, se ele é bom demais, ele não é perfeito. Entendeu? Então, por mais que dentro da nossa limitação, você olha para Deus como algo superior e tudo nele é mais abundante do que em você precisa saber que a medida dele é perfeita. Nós é que temos carências e excessos. Ele não, ele é perfeito. Então, se algo está demais, é porque está fora do padrão. É isso? Exatamente, mas essa questão é muito interessante, essa questão Eu do... não entendi uma coisa. Por exemplo, a situação atual no mundo. A guerra, por exemplo. Naturalmente, eu não sei, pode ter pessoas ali que estão desejando que Deus puna aquelas pessoas. Desejando mesmo que eles sejam punidos. No caso, não está perto essa pessoa que deseja que Deus puna essa pessoa. Que Deus puna os maus, que Ele faça justiça. O problema é quando os maus estão do meu lado. Quando O problema é que às vezes Deus vai punir os maus, só que às vezes eu entendo que mal é só o outro lado. Aí eu quero que Deus puna o outro lado, não por ser mal, por estar do outro lado. E quando o mal está do meu lado, aí a gente já não quer punição. Aí a gente quer misericórdia. Exatamente, funciona mais ou menos como um ressentimento. Aquela pessoa que ela é ressentida, que ela tem na verdade, no fundo, esse é um instinto de vingança. Uma pessoa ressentida, ela sempre tem um instinto de vingança dentro dela. Só que como ela não tem a potência para exercer uma vingança, ela põe o instrumento de vingança como sendo Deus. Então, que Deus seja o meu instrumento de vingança. Mas esse ressentimento, no fundo, é uma vingança que... É uma vingança que está lá, mas ela não pôde expressar de meios físicos essa vingança. E essa vingança se ressente para dentro e cria esse sentimento de... Bom, tomara que Deus puna essa pessoa, tomara que Deus vingue isso. É uma pessoa que, por exemplo, está disputando uma vaga de emprego com a outra. Então, uma passou e a outra não. Ambas, vamos dizer assim, para não houver situações distintas, iniciando distintas, mas uma situação igual. Duas pessoas têm a mesma probabilidade de passar para alguma coisa boa. Um passa e o outro não passou, e ele olha para essa pessoa com ressentimento. Poxa, devia ser eu, tomara que não dê certo para essa pessoa. Sabe, aquele sentimento de ressentimento, de vingança. Então, é muito desse psicológico, dessa vingança que vai para dentro e se transforma num ressentimento. Muitas vezes a gente não admite esses sentimentos, mas em muitas situações da nossa vida, muitas vezes a gente já pensou
dessa forma. Mesmo que seja bem lá no fundo, a gente já pensou dessa forma, caraca, essa pessoa foi melhor do que eu, tomara que não dê certo pra ela e tal. Então isso é um ressentimento, é uma vingança. E isso evolui de tal forma que o instrumento de vingança se torna Deus. Deus vai punir porque ele não foi justo, porque eu deveria ter passado, não ela. Então é basicamente isso. Continuando aqui o texto. Mas há nos ensinamentos dos sábios algo a mais que não aparece no texto da Torá, que alguns chamaram de sofrimentos de amor. A fonte para isso está em Tratado de Berahot 5a, sofrimentos de amor. De acordo com esta opinião, é possível que uma pessoa seja afligida sem ter cometido um pecado previamente, a fim de que a sua recompensa futura fosse aumentada. Esta opinião é também dos Mutazaritas, porém não há nenhum texto da Torá sobre este assunto. E não te deixes induzir ao erro pela ideia da prova, tal como é. E Deus submeteu Abraão a um teste. Gênesis 22, 1. E te afligiu e te fez padecer de fome, fez-te comer o maná. Deuteronômio 8:3. Pois tu ainda ouvirás coisas sobre este assunto mais tarde. Nossa Torá se ocupa somente com as condições dos indivíduos humanos. A ideia de que os animais devem receber uma recompensa jamais foi ouvida em nossa nação. Nenhum de nossos sábios a mencionou. Apenas um dos modernos Geonim ouviu isso de um Mutazalita, pensou ser correto e acreditou. Então o que é um Geonim? Assim foram denominados os sábios judeus por aproximadamente 500 anos, entre a época em que o Talmud terminou de ser redigido, até o século XI. Século XI foi quando o Talmud terminou de ser redigido. Ou seja, lá para o ano 1000, mais ou menos. Ano 1000, 1100, por aí. Então, teve um Geonim, um rabino, que acreditou nisso porque ele ouviu de um Mutazalita. Minha opinião sobre o princípio da providência divina é o que descreverei. Então, aqui, o que o Rambam já falou da crença dos ateus, da crença de Aristóteles, dos Mutazalitas e da Acharya e da Torá. Eduardo, vou fazer uma perguntinha aqui, coisa rápida. O que se baseia em si os vulgos, né? Eles falam que são ateus. O que eles se baseiam? Porque na ciência... Foi a primeira opinião que a gente leu aqui, que é a opinião dos epicuristas, que é uma opinião antiga grega, que o universo ele vem do acaso. Eles acreditavam nos átomos, que hoje a gente sabe que existe, mas naquela época eles já acreditavam. Só um conceito um pouco diferente de átomo. Só que eles acreditam que os átomos se ordenam aleatoriamente, pelo acaso, e não há nenhuma inteligência, nenhum Deus, nem nada consciente que ordena o universo. Somente superior. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o universo é um fruto das combinações de átomos, partículas, que se organizaram, mas sem uma consciência, sem uma razão, sem um intuito, sem nada de intencional. Eles acreditam que tudo isso foi fruto do acaso. Do nada. Essa é a opinião dos epicuristas, dos ateus, que é uma opinião muito antiga que ressurge na modernidade. Também atuante. Oi? Está bem atuante. Epicuro é antes de Cristo. E é difícil século você... 3 antes de Cristo. É até difícil você querer, assim, Antes da Era Comum. colocar Deus, assim, uma inteligência superior para essas pessoas que ela... Por exemplo, tem amigos que se dizem ateus, né? E eles falam, sei tudo que você me fala, não sei o quê. Ele fala, só tem que
uma coisa que um amigo falou, que se diz ateu, que ele fala da questão da reencarnação. Fala, a coisa que mais se aproxima do que eu acredito é da reencarnação. Um deles que se diz ateu, né? Ele falou que tem mais lógica, né? A questão da reencarnação, que ele falou que tem mais lógica. Então, assim, a gente viu aqui 5 opiniões diferentes. Agora, nós vamos para a opinião do Maimônides. Já que eu parei aqui. Ali sobre os sofrimentos de amor que você ia falar, tem alguma conclusão? Então, o Rambam fala que esse não é um conceito da Torá, mas é um conceito que aparece no Talmud, mas que não aparece na Torá. A questão que muito da ideia de mundo vindouro, ele vem realmente na época do Talmud. Então, se tem a opinião de que alguns rabinos, né, dentro da opinião do Talmud, diz que o Criador pode fazer aumentar o sofrimento, mas em contrapartida vai ter uma recompensa maior no mundo vindouro. Ah, tá. Entendi agora a conexão. Então, a opinião do Rambam. Nesta minha crença que eu vou expor, não é baseada em provas demonstrativas, e sim no que ficou claro a mim, a intenção do livro de Deus e do livro dos nossos profetas. Essa opinião oferece menos objeções e está mais próxima da razão, pois creio que a providência divina neste mundo abaixo, ou seja, abaixo da esfera lunar, tem como princípio somente os indivíduos dos seres humanos. Somente nessa espécie que todas as condições individuais e tudo bem ou mal que lhes vem estão de acordo com o que merecem, conforme foi dito. Todos os seus caminhos são justiça. Deuteronômio 32:4. Mas no que concerne aos outros animais, e por mais forte razão, as plantas, eu concordo com Aristóteles. Não acredito de modo algum que uma folha caiu por causa da providência divina, nem que uma aranha devorou uma mosca por decreto de Deus, ou por sua vontade momentânea e particular, nem que uma cusparada de Rubem se movimentou até cair sobre um determinado mosquito, num determinado lugar, matando por um decreto de Deus, ou que quando um determinado peixe morde um anzol e engole uma determinada minhoca na superfície da água, é devido a uma vontade particular de Deus. Em todos esses casos, segundo a minha opinião, a ação é inteiramente devida ao acaso, conforme Aristóteles pensa. Então, essa é a opinião do Rambam. O acaso, ele rege os animais, as plantas, todas essas questões. Por exemplo, uma aranha devorou uma mosca. Ele não acredita que foi a vontade de Deus naquele momento em que a aranha devorou essa mosca, como as seitas islâmicas acreditavam. Mas ele acredita que isso é fruto do acaso. E que Deus está relacionado, a providência divina de Deus está relacionada aos seres humanos. Quer dizer, o que acontece com o ser humano é providência divina. Tanto Sim. o bonzinho quanto o malzinho. Sim. Interessante isso, hein? Eduardo. Interessante a diferenciação, né? Isso meio que conflita um pouco com o que Davi fala. Porque em vários salmos de Davi, acho que uns 2 ou 3, ele sempre fala que o Eterno provê a toda a sua criação. Por exemplo, os leões saem à noite e Deus ali o provê. Ou seja, a boca do filhote do leão, ele sai e ali também lhe é dado. Aí agora você falando isso gera-se meio que uma contradição. Mas lembra que, na opinião de Aristóteles fala que a providência é sobre as espécies e não sobre os indivíduos animais. Ele vai explicar isso. Ele vai trazer salmos, inclusive, que a providência divina não é sobre o indivíduo animal, mas a espécie animal. Então isso é interessante. Tem uma diferença. Então, Sim, quando fala sim. nos salmos que Deus Mas provê... Então, aí é que Os está um animais. ponto muito importante também que eu vejo. Por assim, exemplo, quanto quem mais- chamou os animais para a arca? Então foi um chamado Coletivo. A espécie. coletivo. Repete que eu tava meio no Chile. Qual parte? Essa aqui.
É essencial, né? Então, a providência divina, segundo o Rambam, ele vai acompanhar Aristóteles na questão dos animais, das plantas, enfim. Da natureza, assim. Mas a providência divina funciona sobre a manutenção das espécies, ou seja, as espécies têm a sua alimentação devida conforme a natureza, elas são preservadas conforme uma inteligência A galinha superior. Ou seja, Deus criou um conjunto de leis naturais e deu autonomia para essas leis funcionarem. Justamente isso, Rodrigo. Ele não interfere, ele não vai interferir naquilo que você Existe uma vespa chamada cavalo do cão, não só essa, mas tem umas outras vespas aí. O interessante, para tu ver como é que é a preservação das espécies. Isso aí que o Rambam fala, tem muito sentido se a pessoa for analisar. Por exemplo, essa vespa cavalo do cão, ela pega a tarântula, a aranha, aquela que a gente chama de caranguejeira, e ela pega ali, ela aciona o veneno na aranha e deixa igual um zumbi. Mas para quê? Ela vai carregando, aí chega a um determinado ponto ali, ela bota os ovinhos dela dentro da aranha e ali ela enterra, meio que enterra a aranha. E aí o que vai acontecer? Quando o ovo ele eclodir ali dentro da aranha, a aranha ali está zumbizada, depois ela vai morrer. Só que ela não vai morrer necrosando, ela vai morrer de um jeito que dê a vespinha comer ela de dentro para fora. Então o que acontece? Isso dentro do que o Eduardo falou aí tem muito sentido. É manutenção das espécies. Então isso aí é para esse sistema que a vespa ela não foi do acaso. Isso aí foi o próprio Eterno que fez com que... A evolução das se a espécies vespa também, morresse, né? Oi? Mas no caso, se a vespa morrer, se fosse pisoteada, acontece alguma coisa com ela, é fruto do acaso. Então, tem uma questão também de evolução das espécies. Não dá para descartar completamente Darwin dessas questões, porque a automanutenção, né? Só que aqui tem uma diferença. Aqui, na visão aristotélica, as espécies são mantidas eternamente. Na de Darwin, as espécies elas aparecem e desaparecem, Então, e a os que extinção... mais se adaptam continuam. Então, aí é uma explicação para a Não extinção existe. de algumas espécies também. Não existe aquela ideia de eternidade das espécies, como no caso de Aristóteles que ele acreditava. Continuando aqui, ele vai falar exatamente sobre os Salmos. O que me despertou esta opinião é que não encontrei em qualquer dos livros dos profetas nenhuma descrição da providência sobre um indivíduo animal qualquer, que não fosse um indivíduo humano. Os profetas, inclusive, expressam sua surpresa pelo fato de a providência divina se estender ao ser humano, que é demasiado sem importância para que Deus se ocupe dele, e por mais forte razão dos outros animais, como em: o que é o ser humano para que dele te ocupares? Salmo 144, 3. E o que é o ser humano para dele te lembrares? Salmos 8, 5. É dito claramente em muitas passagens das Escrituras que a providência divina se estende sobre todos os seres humanos e que os seus atos são supervisionados, como em: ele analisa o coração de todos e prescruta todas as suas obras. O teu olhar se estende por todos os caminhos trilhados pelos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os caminhos que escolheram e os atos que praticaram. Jeremias 32, 19. Seus olhos se pousam sobre os caminhos dos seres humanos e ele vê tudo o que fazem. Jó 34, 21. A Torá fala da providência a respeito dos seres humanos e do exame sobre suas ações, como em: e no dia de minha visitação castiguei uma parte deste pecado. Aquele que pecou contra mim, riscá-lo-ei de meu livro. Destruirei aquela alma. Porei a minha ira sobre aquela alma. Há muitas passagens sobre essas. E todos os relatos de Abraão, Isaac e Jacó são uma prova evidente da providência divina aos indivíduos. Quanto a um ser animal irracional, indubitavelmente é como Aristóteles pensa. Portanto, é permitido e até mesmo imperativo abatê-los e usá-los de acordo com a nossa vontade. A prova de que outros seres vivos não são governados pela providência divina, a não ser pelo tipo de providência descrita por Aristóteles, são as palavras do profeta Abacuque,
que ao ver as vitórias de Nabucodonosor e a grande matança de pessoas que ele fez, diz: fizeste-nos parecer como os indefesos peixes do mar, como seres rastejantes, que não tem quem os dirija. Abacuque 1,14. Indicando desta forma que essas espécies são abandonadas. E ele diz: eles, os caldeus, capturaram a todos com anzóis e os prendem em suas redes. E o profeta declara, então, que esse não é o caso das pessoas, pois os eventos mencionados não são resultados de abandono ou ausência da providência, mas sim uma punição a elas, pois mereceram o que receberam. Ó Eterno, tu determinaste que deveríamos ser punidos. Tu os estabelecestes, ó nossa rocha, para que nos disciplinasse. Abacuque 1,12. Não penses que é possível contradizer a nossa opinião por ditos como prover alimento para todos os animais. Foi o que o Bota-se mencionou. Salmos 147, 9. Os filhotes de leão rugem por sua presa. Abres as mãos e satisfaz os anseios de todos os seres. E da passagem dos nossos sábios que diz: ele senta sobre o seu trono e alimenta desde os chifres dos búfalos aos ovos dos insetos. Há muitas passagens semelhantes a essa, mas que não refutam a minha opinião, pois em todas essas passagens é uma providência sobre as espécies e não sobre os indivíduos. Ele descreveu a bondade divina ao fornecer para cada espécie o alimento necessário e os meios de subsistência. Isto é claro e evidente, e Aristóteles pensa que este tipo de providência existe necessariamente. Alexandre, para quem não estava aqui quando eu mencionei, Alexandre é um comentador de Aristóteles e um intérprete. É Alexandre Grande? Não. Nada a ver. Ah, eu não sei, tô É um pequeno. Mas Aristóteles foi professor de Alexandre Grande também. Foi. Aristóteles foi. Mas esse aqui é outro, é um seguidor paripatético, que fala da escola de Alexandre, da escola aristotélica. Alexandre também observa este fato em nome de Aristóteles, que de cada espécie reserva alimentos para seus membros individuais. Caso contrário, a espécie pereceria indubitavelmente. Isto é claro por pouca reflexão. Os sábios disseram: causar dor a um animal é proibido diretamente pela Torá, baseado nas palavras: por que espancaste o teu jumento? Números 32, 32. Pois isto vem nos conduzir à perfeição moral, para que nossas virtudes não sejam de crueldade, e para não fazermos os animais sofrerem em vão em sem qualquer utilidade. Pelo contrário, devemos ter piedade e misericórdia mesmo de animal que encontramos por acaso, exceto em casos de necessidade, porque tua alma desejará comer carne. Deuteronômio 12, 20. E não devemos matar animais com a finalidade de crueldade ou esportiva. Esta opinião não me obriga a responder por que Deus seleciona a humanidade para sua providência individual e não a outros animais individuais, pois aquele que faz essa pergunta também deve inquirir por que Deus concedeu inteligência a um ser humano e não concedeu a outras espécies. A resposta a esta segunda pergunta deve ser respectivamente de acordo com as três opiniões acima mencionadas. Esta é a vontade de Deus, é um decreto de sua sabedoria. Ou a natureza exige assim. As mesmas respostas aplicam-se à primeira pergunta. Tu deves compreender a minha opinião completamente. Não acredito que uma coisa qualquer possa ser ignorada por Deus e não atribuo a Ele qualquer tipo de impotência. Creio que a providência divina depende da inteligência ao qual está intimamente ligada, pois a providência pode emanar somente de um ser inteligente, e particularmente de uma inteligência perfeita ao supremo grau de perfeição, do que resulta que somente aquele que se une a qualquer coisa desta emanação da inteligência divina lhe chegará à providência, na medida em que a inteligência chega a ele. Esta é a minha opinião, e como vejo de acordo com a razão e com os textos da Torá. Ou seja, a gente leu muita coisa aqui, mas
a opinião do Rambam é uma opinião que se encaixa na Torá, tem uma racionalidade, tem o Rambam, ele tem uma razão, ele trabalha dentro, até mesmo porque ele é da escola aristotélica, então ele tem esse tipo de pensamento. E ele diz que o ser humano, como ser inteligente, ele se conecta com a inteligência superior. Porque nessa visão do Rambam, a providência divina, ela emana de cima para baixo, ela se conecta conforme o intelecto divino. Ele fala disso, intelecto divino. E o intelecto humano alcança o intelecto divino. E entra meio que numa similaridade de forma, entre conexão. Então o ser humano, por possuir intelecto, ele se conecta com o intelecto ativo, o intelecto divino, que é essa emanação que sempre está ativa, essa emanação que sempre está nessa forma de doação. E o ser humano tem essa capacidade, o ser humano ele tem o intelecto. Apesar do intelecto humano ser um intelecto muito inferior ao intelecto divino, e ele ser um intelecto que ele trabalha em ato e em potência. Como ele tem a potência de chegar, se conectar ao intelecto ativo, ele tem a possibilidade de ter uma revelação do Criador. Logo, a providência divina se conecta diretamente com o indivíduo humano e não somente com a espécie humana, como no caso dos animais. Então, essa racionalidade, esse intelecto, no caso dessa visão, é um instrumento de conexão entre o homem e o Criador, que seria o intelecto ativo. É tipo um discernimento. Tem uma conexão. Então, assim como o animal não tem essa conexão, a providência divina é sobre toda a espécie. Mas no ser humano não, é sobre os indivíduos, porque o indivíduo humano, ele carrega essa razão, ele carrega a inteligência, mesmo que esteja muitas vezes em impotência, mas ele tem a possibilidade de se encontrar em ato também, então se conectar com a providência divina. O poder da decisão é através do pensamento, né? É isso? O poder Ele da tem decisão das raciocínio. coisas, Ele o poder da consegue decisão das coisas através do raciocínio, do pensamento, por exemplo. O Eterno, ele, a todo momento, ele está nos influenciando. Mas aí tem pessoas que talvez, não, peraí, será que é isso mesmo? Na verdade, a gente está sendo influenciado 24 horas por dia, né? Em questões divinas. Né? Por exemplo, a gente... Aí vem uma coisa assim na tua mente, assim, caramba, vai tu ficar pensando às vezes, será que é isso mesmo? E então a pessoa, então o Eterno, ele, assim, de uma forma gradativa, né? Ele está nos influenciando diretamente, né? Através dessa luz divina, né? Sabe? Pensamento e raciocínio. Lógico. Você está falando sobre a questão de intelecto. O intelecto ele exige um determinado trabalho. Né? Então, quando você fala com isso me conecta numa questão toda. É através do nosso trabalho em tentarmos adquirir a similaridade de forma que fazemos essa conexão da nossa mente com aquilo que está superior. Sim. Ele necessita o trabalho, por quê? Porque no ser humano, ele está em potência. No Criador não, o Criador está em ato, está ativo o tempo todo, porque o Criador, nele não existe essas mudanças. Ele é eterno, está sempre agindo. Nós não, então nós temos que desenvolver um trabalho. Sim, porque quando você falou intelecto também, mesmo que eu digo, o que mais nós trabalhamos em nós é o nosso intelecto. Se você não trabalhar o seu intelecto, você não progride, você não entende, você não busca a conexão, você não busca a melhora. E aí, pensando, você falando de similaridade de forma, eu comecei a encaixar com o que a Kabbalah diz, né? Ou seja, através do trabalho que eu faço, através do meu estudo, da minha busca pelo Eterno, eu consigo alcançar essa conexão e ter de fato a minha vida direcionada de acordo com a vontade dele. Aí tem que depois de trabalhar para conseguir, você tem que trabalhar para manter. Para manter a constância, né?
Então, acho que é essa questão. O ser humano é muito inconstante na questão de pensamento, que o pensamento ele oscila o Volátil. tempo inteiro, né? Pensamento Então, é você volátil. controlar e manter constante, esse é o trabalho. É porque assim, É um o nosso trabalho pensamento, ele é uma briga, né? Porque assim, você tem a alma animal que ela quer os desejos dela e quer fazer o controle das coisas. Por exemplo, eu tenho que ser o primeiro a entrar no ônibus, então somente fica naquela briga porque o seu ego quer entrar primeiro no ônibus. Que é automatizar o Isso ser humano, aí, né? exatamente. Agora, quando você faz o trabalho para que você permita que a sua alma divina tome parte do processo, você começa a fazer as mudanças. É onde você começa a se policiar. Opa, não adianta eu fazer isso aqui porque isso aqui é ego. Se eu for seguir esse pensamento, eu vou me dar mal porque eu estou indo para o meu ego. Porque a alma divina ela só se alegra com o bem do outro. Sim. Ela não se alegra com o bem a si próprio. Então ninguém quer ficar se alegrando com o bem do outro. Você quer se alegrar com o seu próprio bem. E é aqui que está o conflito. Entendeu? Aqui que está o conflito. Porque geralmente, se eu não for um receptor de alguma satisfação, eu não tenho motivação para fazer nada. Sim. Então tudo que eu faço vira algum retorno. Ah, mas eu vou fazer algo que quem vai ter o retorno é outro? 5-3. Aí por que eu falei? Entendeu? Aí que entra os debates internos. Só vou finalizar agora. Profundo. Então, só pra gente finalizar nossa aula, não sei se vocês perceberam, mas durante todo esse texto aqui, ele está de uma certa forma falando do livre-arbítrio, porque providência e livre-arbítrio estão muito interligados. Então, em qual opinião aqui existe o livre-arbítrio? De todas essas que a gente leu. Nas opiniões dos muçulmanos, existe livre-arbítrio? Não. Não. Totalmente. Os ateus, né, jogam meio que livre-arbítrio por causa do acaso, né? Você é liderado pelo acaso, então o acaso dita as suas manifestações. E os epícuros, né, que falam da questão de que existe uma providência e que existe uma determinada relação entre o indivíduo e o planeta que o rege. Fundamentalmente isso. E a opinião da Torá? Aí a Torá tem livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio, ela é muito bem explicada quando ele explica a visão da Torá. O ser humano, ele tem, sim, responsabilidade pelos seus atos. Ele tem o livre-arbítrio dentro da capacidade do ser humano. E dentro do que a lei natural permite. Dentro do que a lei natural permite, ou seja, o que a natureza humana permite. Então, não tem como fugir para outra realidade e tirar a nossa responsabilidade. Não tem como possibilidade de tirar a responsabilidade da humanidade. Porque basicamente tudo está dentro do ser humano, né? Basicamente tudo. Então se a pessoa for analisar, fala assim, caramba, o bem e o mal, eles caminham juntos. Igual às vezes eu chego a conversar com algumas pessoas sobre essa, que Deus ele criou o bem e o mal e ambos andam juntos. Aí a pessoa fala assim, não, mas como é que Deus, se Deus é bom, como é que ele fez o mal? Não, ele fez o mal para o mal obedecer o bem, pô, as coisas do bem, pô. Ele caminhar junto com o bem, não quer dizer que ele vai influenciar o bem a fazer o mal. Pelo contrário, o mal ele tem que obedecer o bem, pô. Ele tem que caminhar de acordo com o bem, pô. E o instrumento de mudança de tudo isso é o próprio ser humano, somos nós. Nós temos que entrar em ação e fazer realmente essa mudança. Porque nós temos o livre-arbítrio para isso. E é o livre-arbítrio que vai gerar como é que a gente pode dizer? Vai gerar o mérito. É não comer o pão da vergonha, que o Barroso sempre fala. Não comer o pão da vergonha é ter um mérito. E esse mérito, ele existe porque existe o livre-arbítrio. Então essa foi a nossa aula de hoje. Maravilha.